Vamos falar sobre golpes aplicados no mercado imobiliário. Bom, de antemão eu afirmo que nós temos golpes aplicados contra o locador, contra o locatário, contra o comprador e contra o vendedor. Mas hoje nós vamos dar ênfase aos golpes de volume maior, aos golpes que são aplicados contra o comprador e contra o vendedor. Muito bem. Como esses golpes iniciam ou como se ver numa situação de uma hipótese de golpe, né? Porque depois que você caiu no golpe, é tarde perceber. É importante estar atento aos sinais de que pode ser um golpe, para que você então tome as medidas de precaução e de prevenção mais assertivas, né? De qualquer forma, é o seguinte: os golpes sempre começam com uma vantagem. A forma de atrair a vítima é com uma vantagem. Então você pode estar certo. A gente está falando de imóvel, o imóvel vai estar anunciado com uma vantagem muito clara. Ele não vai estar no preço de mercado, ele não vai estar mais caro do que o mercado. Ele vai estar num preço atrativo, porque o golpe tem que ser aplicado de forma rápida. Então é anunciar rapidamente uma vantagem, atrair a vítima e fazer com que a vítima caia no golpe. Um golpista ele não passa meses anunciando um imóvel, ele vai ser descoberto. Então a questão, o time para ele, o tempo para ele, é um final de semana, é alguns dias que ele anuncia e captura a vítima. Por isso a vantagem, ok? Também, depois do anúncio, a situação de golpe vem cercada de facilidades e falta de burocracia. Vai ser um negócio fácil. É só sentar, assinar e pagar. Não vai ter que apresentar nenhum documento, não vai ter nenhuma burocracia, não vai ter nenhum dificultador nesse negócio. O que você pedir vai aparecer, ou o que você precisaria apresentar não vai ser exigido, ok? Um outro sinal de uma evidência de um golpe é o gatilho de escassez. Você tem que fechar rápido, porque senão você vai perder a oportunidade. A pressão para o fechamento começa a surgir e aí você se vê pressionado e inicialmente você viu uma boa oportunidade, depois você viu uma facilidade de fechamento do negócio e agora o gatilho de escassez. A pressão para fechar. E isso te induz realmente a fechar. E como a gente está falando de imóvel, esse golpista, ele não vai ficar com o imóvel. Porque para ficar com o imóvel, ele tem que passar pelos trâmites de segurança que vão envolver a documentação, o cartório, o registro, e aí ele vai ser descoberto. O golpe envolvendo imóveis, em sua maioria, é em torno do sinal de negócio. É em torno daquela quantidade de dinheiro que o golpista pode ter da vítima no primeiro momento. Ele recebe o sinal e some, aplicou o golpe. A vítima fica esperando a continuidade do negócio. Então, quais são os sinais, quais são os sintomas em que você vai perceber a hipótese ou a possibilidade de um golpe? Vamos lá. É o anúncio com uma vantagem, é a facilidade do fechamento, a ausência de burocracia, a facilidade para fechar o negócio, o gatilho de escassez, aproveita a oportunidade, fecha agora, é só para hoje, tem outro comprador atrás de você, então feche rápido, e a exigência de dinheiro. Não adianta para o golpista um pagamento futuro, um financiamento, coisas que ele não vai conseguir continuar aplicando o golpe. Então ele pede um sinal de negócio, um dinheiro naquele momento, que é o objeto do golpe. Então, como prevenir o golpe, né? Eu vou trazer aqui ações, atitudes que vão cercar o negócio, que vão tornar a aplicação do golpe mais difícil e com isso vão impedir a aplicação de um golpe. Entre eles eu trago um primeiro que é o negócio dentro da imobiliária, com um corretor de imóveis, ele tende a ser um negócio mais seguro, porque é muito difícil um golpista enganar a imobiliária, o corretor de imóveis e a vítima. É muito mais fácil o golpista procurar direto a vítima e tratar direto com a vítima. Então pode acontecer do golpista estar se utilizando da imobiliária para trazer credibilidade, sim, mas a imobiliária também faz o crivo dela. Então é muito mais difícil você sofrer um golpe passando por uma imobiliária do que diretamente com o vendedor ou com o comprador. Agora, é claro, não é só fazer um negócio direto com uma imobiliária ou dentro de uma imobiliária. É preciso você checar se essa imobiliária tem registro, se essa imobiliária existe, porque senão ela vai fazer parte do golpe. Dizer um nome de uma imobiliária, te levar a um local que tem uma mesa de reunião que pareça o ambiente de uma imobiliária, pode fazer parte do golpe. Pessoas já preparadas para te receber, para te convencer de que você está dentro de uma imobiliária fazendo um negócio seguro,
pode fazer parte da estratégia. Então, não só você previne golpes quando você prefere o negócio com uma imobiliária, mas também visita essa imobiliária, para não ser uma imobiliária fantasma, e certifica junto ao CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, se essa imobiliária e se esse corretor ou esses corretores têm registro no CRES. Dificilmente uma imobiliária com uma instalação fixa, com movimento de clientes, com registro no Conselho Regional, vai estar aplicando um golpe, porque ela seria facilmente encontrada e questionada. Então, não é só fazer com uma imobiliária, porque isso pode fazer parte da estratégia do golpista, mas é fazer dentro de uma imobiliária onde você consultou a existência dela e os registros, tanto da imobiliária quanto dos corretores de imóveis. Essa é uma medida que ajuda significativamente a evitar a aplicação de um golpe. Outra medida que é extremamente importante é você mesmo, comprador, emitir os documentos do imóvel e as certidões dos vendedores. Porque esses documentos hoje são todos digitais. Então é só entrar na internet e emitir, a maioria deles é gratuito, e a certidão de matrícula, aquele que vem do cartório, tem um custo, mas é um custo muito simbólico. No Distrito Federal é na ordem de R$40, em São Paulo R$150, R$180. Então, frente ao valor que você está investindo no imóvel, emitir a documentação é um custo praticamente zero e acesso pela internet. É muito fácil emitir. E quando você mesmo emite a documentação, você sabe que aquela documentação é verdadeira. Você sabe que aquela documentação não passou por uma fraude digital. Não estão te apresentando documentos fraudados. Então você fica muito mais seguro de ver que os documentos que você está levando em consideração, certidões dos vendedores e a matrícula do imóvel, nada consta do condomínio, nada consta de IPTU, foi você mesmo que emitiu. E é tudo informação pública e de fácil acesso. Então não tem nenhuma dificuldade, o próprio corretor te ensina como emitir e você emite e fica segura de saber que aquela documentação não foi, que aquela documentação é idônea, que aquela documentação não foi objeto de fraude digital, ok? Ainda no que tange a segurança de fazer o negócio com a imobiliária, é preciso fazer perguntas que cerquem as situações, do tipo, pergunte na imobiliária se o corretor que te atendeu trabalha lá mesmo. Porque às vezes a imobiliária está anunciando aquele imóvel está sendo vendido realmente, está sendo anunciado, e você estava sendo atendido antes pelo golpista e não pela imobiliária. Então, ao procurar a imobiliária para saber se ela existe, você vai constatar que ela existe, vai constatar que ela tem o registro, mas precisa ainda identificar se aquele corretor que está fazendo negócio com você trabalha realmente naquela imobiliária. Porque senão ele usa o nome da imobiliária para trazer essa imagem de segurança, mas ele nem trabalha lá. E compra de imóvel é algo muito rápido. Então, você vê o imóvel num dia, 2, 3 dias depois você está fechando o negócio e dando sinal. Então, nesse conjunto de medidas que você vai tomar em relação à imobiliária, consulte se aquela pessoa com aquela fisionomia e aquele nome que te foi apresentado trabalha realmente naquela imobiliária. Ok? Um outro ponto importante de ser observado, e agora no que tange ao imóvel, é se esse imóvel se ele tem indícios de desocupação por longo período. Porque os golpistas, eles identificam um imóvel desocupado, vazio, e aí eles aproveitam dessa situação para aplicar o golpe até receber o sinal de negócio. Então, no imóvel que está vazio há muito tempo, tem mais probabilidade de um golpista ter identificado essa situação e estar aplicando esse golpe. Uma imobiliária, quando pega um imóvel para vender, ela cuida de limpar o imóvel, de cuidar das partes do imóvel que tem que ser limpa, que tem que ser cuidada, que tem que ter uma apresentação mínima para justificar o preço que ela está pedindo no imóvel. O golpista não se ocupa disso. Ele não vai no imóvel para limpar, para cuidar, para pintar. Ele vende o imóvel do jeito que está e coloca um contexto, uma situação que justifique ele estar vendendo o imóvel naquela situação. Ele pode trazer uma situação, por exemplo, de caráter mais emocional, de que ele precisa encerrar aquele ciclo e por isso ele nunca mais voltou no imóvel e está vendendo um imóvel barato para se livrar dessa situação. Ele pode trazer aspectos regionais, dizer que ele viaja, que ele mora no exterior e por isso o imóvel está vazio, desocupado daquele jeito e sem limpeza. Você tem que estar atento para ver até onde esses argumentos, essas justificativas são verdadeiras. Então, identificar no imóvel um período de características que mostram um período de desocupação longo pode trazer essa suspeita que vai fazer com que você faça mais perguntas para esse que está vendendo o imóvel
para você ver se aquilo pode ser verdade mesmo e se condiz com a realidade. Fazer perguntas específicas de detalhes do imóvel faz com que a pessoa que não é a dona do imóvel, que não é o dono do imóvel, se embaralhe na resposta. Então tem coisas que só o dono sabe por que está daquele jeito, o que acontece, quando foi instalado, há quanto tempo foi instalado. E pela segurança na resposta, pelo o que ele conta do histórico daquela instalação, daquele defeito, daquele problema, você vai saber se aquilo está alinhado com uma verdade ou se aquilo está mais próximo de uma invenção, de uma resposta rápida que foi dada ali na insegurança, no rompante, ok? Uma medida que é fundamental para não cair num golpe imobiliário é fazer com que as assinaturas do contrato sejam feitas no cartório e na modalidade por autenticidade. A assinatura no cartório tem duas modalidades. Uma é por semelhança, é que a pessoa que está assinando não precisa estar presente na hora do reconhecimento da assinatura. É comum, por exemplo, nos contratos de aluguel. Quem vai reconhecer a assinatura, quem está assinando o contrato, não precisa estar presente. O cartório reconhece aquela assinatura, independente de quem levou o documento ao cartório. E nas assinaturas, na modalidade por autenticidade, a pessoa que está assinando tem que estar presente. Então, o cartório consegue verificar se aquela pessoa que fez o registro daquela assinatura anteriormente é a mesma que está ali agora assinando. Então, se não for aquela pessoa, ele não vai ao cartório para fazer a assinatura por autenticidade, porque ele sabe que tem muita chance do cartório identificar que ele não é a pessoa da assinatura. Então, a tendência hoje, com as assinaturas eletrônicas muito em voga, muito utilizadas nas imobiliárias, a tendência é que os negócios também de compra e venda de imóvel sejam assinados, os contratos sejam assinados por assinatura eletrônica. E isso fragiliza a sua segurança, porque com uma assinatura eletrônica, você nunca tem certeza se aquela pessoa que está se apresentando como tal, aquele João, por exemplo, é realmente o João, proprietário do imóvel. Então a forma de você cercar isso é indo ao cartório e exigindo o reconhecimento por autenticidade, que aí o escrevente vai participar dessa medida de segurança e você vai oportunizar que o cartório identifique aquele que está assinando como o verdadeiro dono daquela assinatura, daquele nome, daquele CPF, daquela fisionomia. Hoje os cartórios, quando registram a assinatura, já estão também tirando a foto da pessoa, o que ajuda no reconhecimento da pessoa em si, não só do nome e do CPF. Então essa é uma medida sine qua non. E como eu disse anteriormente, uma dos indícios do golpe é a pressão para a conclusão do negócio, é a pressão para o pagamento em dinheiro. E se você cede a essa pressão, pagando o sinal, sem antes reconhecer a assinatura em cartório por autenticidade, você corre o risco de estar pagando alguém que não é o dono realmente do imóvel. Então não ceda a essa pressão, faça questão de estar no cartório para o reconhecimento da assinatura presencialmente, que é por autenticidade, e aí ali, assinando o contrato com a firma reconhecida, então você faz o pagamento do sinal. Diferente disso, por mais que seja uma prática hoje das imobiliárias, a assinatura eletrônica é um risco que você corre de pagar o sinal a quem não era o proprietário daquele imóvel. Outro ponto que é fundamental é fazer o pagamento do preço do imóvel, fazer o pagamento do sinal de negócio na conta do proprietário do imóvel. É possível, é legal, é lícito, é permitido que o proprietário do imóvel autorize no contrato promessa de compra e venda que parte do sinal ou que uma parcela seja paga para um terceiro. Ele está autorizando isso no contrato, então você pode fazer. Só que, no que tange à segurança jurídica, é importante que você pague numa conta de titularidade daquele que é realmente o vendedor do imóvel. Porque o golpe pode estar aí. Às vezes ele se apresenta como vendedor do imóvel, ele apresenta documentos falsos que mostram que ele é o mesmo nome e CPF do vendedor do imóvel, mas a conta onde você vai pagar é de um terceiro, que é de um laranja, que é de alguém que esse dinheiro vai chegar na conta e ele vai sacar e nunca mais ele é rastreado. Então pague sempre na conta de quem está vendendo, porque aí pelo menos você tem essa segurança. Se aquele que está se apresentando como vendedor e é um golpista, ele não vai dar a conta do vendedor, do titular vendedor do imóvel, do proprietário do imóvel para você poder depositar. Ele vai dar uma conta que ele tenha acesso. Então sempre na conta do titular que seja o proprietário do imóvel. E por isso você tem que ter documento idôneo, né? Porque senão vai aparecer como proprietário do imóvel aquele que é o golpista. Então, é você que emite as certidões, é você que contrata
a emissão das certidões, caso você não vai emitir, para que você tenha certeza que está identificando o proprietário daquele imóvel por um documento idôneo. Para os mais seguros ou para os que não puderam tomar essas medidas que eu falei anteriormente ou ainda estão em dúvida, também é importante visitar o imóvel sozinho depois. Porque ao visitar o imóvel sozinho, você tem a oportunidade de falar com o vizinho, por exemplo, o vizinho vai te ver na porta do imóvel e você vai poder chegar e ter uma conversa rápida com ele, que vai te ajudar a identificar elementos que confirmem a veracidade daquele contexto ou que tragam mais dúvida. Por exemplo, o vizinho vai saber a fisionomia do proprietário do imóvel. É comum que o vizinho já tenha visto o proprietário do imóvel. E com a pergunta simples, que você pergunta, o proprietário do imóvel é uma pessoa baixinha, um moreno, cabelo comprido, ele vai dizer, não, é de outra forma, é alto, é moreno, ou anda com suporte, ou coisas, características que vão te ajudar a identificar se aquele que está te mostrando o imóvel é realmente o vendedor do imóvel, é realmente o proprietário do imóvel ou não. O vizinho vai poder te dizer, por exemplo, que aquele proprietário já morreu. Ele conhece a família, ele teve notícia do falecimento. Então esse que está se apresentando agora como vendedor do imóvel pode ser sim um golpista, né? Ou um filho que está tentando vender o imóvel sem passar pelo inventário. Então voltar ao imóvel e ter a oportunidade de conversar brevemente, de fazer perguntas específicas para o vizinho, pode ser importante, porque pode trazer à tona mais indícios de que aquilo é um golpe e com isso você busca maior segurança, ok? Ou confirma o que está sendo apresentado e você fica mais tranquilo também. Até aqui nós falamos de medidas que são tomadas antes da assinatura da promessa de compra e venda, né? Antes da assinatura do contrato, antes do pagamento. Mas os golpes também podem acontecer entre a assinatura do contrato e a escrituração. Que tipo de golpe pode acontecer nesse cenário? Imagine, por exemplo, que aquela situação de idoneidade, de credibilidade, de ausência de dívidas que foi apresentado no momento da assinatura do contrato não permanece mais e você ainda não assinou a escritura. Então é importante que você emita a documentação novamente nesse lapso de tempo entre a promessa de compra e venda e a escritura. E quantas vezes você vai emitir vai depender desse tempo. Se você marcou, se esse tempo é curto, se esse lapso de tempo é curto, você emite uma vez mais próximo da assinatura da escritura. Agora, se isso é um tempo mais longo, 90 dias, 120 dias ou mais, então você emite mais vezes. Eu diria que a cada 30 dias você emita novamente as certidões, até porque elas são gratuitas, como eu já disse, uma só é paga e o valor é simbólico, e aí você vai estar acompanhando se aquela situação de adimplemento, de ausência de dívidas e de processos judiciais ainda permanece. Por quê? Porque não adianta você chegar no ato da escritura com uma certidão que tem validade de 30 dias, mas já não demonstra a situação real. O cartório vai fazer a escritura com aquela certidão que vale por 30 dias e ela ainda tem 3, 4, 2 dias de validade até vencer. Mas é você, o comprador, que precisa ter certeza que não foi gravado naquela matrícula nenhum processo, nenhuma dívida, nenhum gravame, nenhuma hipoteca, penhora, nada que comprometa a sua aquisição. Porque senão você vai fazer a escritura e na escritura você quita o imóvel e quando você levar a escritura a registro, o cartório de registro vai te informar daquele gravame, daquele registro que aconteceu entre o momento em que você emitiu as certidões e o momento em que você fez a escritura. Então, imediatamente ou o mais próximo possível da escritura, emita novamente as certidões para que você tenha como resolver algum problema que tenha sido gerado nesse lapso de tempo, ainda com o recurso que seria para quitar o imóvel. Porque antes de quitar o imóvel, você vai contar com o apoio, com a resolução vinda do vendedor. Mas depois de quitar o imóvel e de fazer a escritura, dificilmente você vai contar com o vendedor para resolver problemas de dívidas dele, de gravames na matrícula que tenham aparecido nesse lapso de tempo entre o contrato e a escritura. Então fique muito atento, porque como as pessoas respondem pelas dívidas, pelos compromissos que assumem com o próprio patrimônio, elas respondem com o próprio patrimônio, quando uma pessoa se vê prestes a ter um processo judicial, a ter uma dívida inscrita em dívida ativa, a ter aquele credor cobrando efetivamente de forma formal, a tendência é que ele queira vender o imóvel
e aí ofereça vantagem no anúncio, facilidade na venda, gatilho de escassez e pressão para o fechamento do negócio. E aí está tudo bem naquele momento, mas ele já está prevendo que daqui a pouco irão aparecer as complicações, e você vai identificar essas complicações antes da escritura, se você tomar esse cuidado de emitir essa documentação imediatamente ou quanto antes da escritura. E se esse lapso de tempo for longo, vai emitindo mensalmente, porque assim que você identificar uma situação, você chama esse vendedor para responder por aquele problema, enquanto você ainda não quitou e não escriturou o imóvel. Vou deixar agora, eu diria que é a cereja do bolo, porque é onde as imobiliárias não fazem, os cartórios não fazem. Quem vai fazer é o comprador que tem esse conhecimento, que é emitir as certidões fiscais dos proprietários anteriores. E não importa quantos. Se você está comprando um imóvel que tem um proprietário anterior, ficou fácil para você. Você emite as certidões de um proprietário e da esposa, se ele for casado. Se tiver 5 ou 10 proprietários anteriores e você busca segurança jurídica, você busca afastar a hipótese de um golpe, então emita as certidões de todos os proprietários anteriores. Por que isso, gente? Por que ninguém faz? Vamos primeiro a essa resposta. Por que ninguém faz isso? Porque o mercado não foi acostumado assim, não foi habituado assim. As imobiliárias, todas, 100% delas, emitem as certidões do proprietário atual. Os bancos, quando vão fazer financiamento, ou as operadoras de consórcio, elas fazem uma análise crítica de riscos, mas pautado em indícios. Por exemplo, uma transferência de imóvel em menos de 30 dias sugere que aquilo seja um movimento de fraude. Então os bancos ficam atentos a isso. Mas ninguém vai atrás dos proprietários anteriores para saber se esse imóvel carrega um vício de um proprietário anterior. Ninguém faz isso. Mas você, comprador, que busca essa segurança jurídica, vai fazer, e é fácil. Na certidão de matrícula do imóvel, você tem o nome e o CPF dos proprietários anteriores. Então você emite as certidões, que são gratuitas, e verifica se no momento das respectivas transações, se eles tinham débitos fiscais ajuizados. Porque se essa situação existir, se um proprietário anterior tiver um débito fiscal ajuizado no momento em que ele transferiu o imóvel, esse imóvel carrega um risco de fraude à execução. E aí você corre o risco de seguir todo o trâmite, toda a cartilha, quitar, escriturar, registrar a escritura, reformar, morar no imóvel e depois ter um registro de uma penhora ou algo do tipo por fraude à execução, porque você não cuidou de olhar se aquele imóvel carregava algum risco, algum vício de proprietários anteriores. Então fique muito atento a isso, porque isso é onde está a aplicação desse golpe. Aquele que tem uma certidão positiva por débito fiscal, ele vai ter dificuldade de vender o imóvel. Então ele transfere para um parente, para um amigo, para um laranja, para um alguém que não tenha problema fiscal, e esse alguém vende novamente. Aí, agora, as certidões que vão aparecer é desse alguém que não tem nenhum débito fiscal. E esse vício vai seguindo em todas as aquisições futuras. Então não importa o tempo, porque o imposto prescreve, mas a fraude não. Então a fraude não tem prescrição. Uma fraude que aconteceu nesse formato há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos atrás, ela pode recair agora sobre você, que é o proprietário atual do imóvel. Então, por último, e como cereja do bolo, para você evitar golpes não só do vendedor atual, mas de proprietários anteriores do imóvel, emita as certidões dos proprietários anteriores e identifique nelas dívidas fiscais no momento em que eles transferiram o imóvel. É claro que esse conjunto de medidas, eles são aqui, eu trago de forma generalizada. Dentro de um escritório de advocacia especializado, a gente, a partir do contexto, a partir do perfil do imóvel, do perfil dos vendedores, do que está escrito nos documentos, é que a gente vai saber quais outros riscos podem estar perseguindo esse imóvel. Né? O que eu trouxe aqui como medidas são medidas genéricas que qualquer cidadão comprador do imóvel deve seguir para cercar de segurança uma compra do imóvel, principalmente quando ele vê indícios de uma situação que é comum também nos golpes. Né? Mas não pense que é suficiente, não pense que é o bastante, porque é dentro do escritório de advocacia que a gente consegue identificar todas as situações de risco para então identificar e prevenir. Eu sou Della Moura, fundador da Della Moura Advocacia, que é especialista em direito imobiliário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e continue acompanhando os nossos conteúdos.